Canal Creative Cláudia e seja bem-vindo também à nossa aula de Photoshop, nosso curso gratuito do Photoshop. Eu sou o professor Adriano Rodrigues e nessa aula nós vamos aprender a usar a ferramenta de seleção de objetos. Então, bora lá! As ferramentas do Photoshop, como eu já falei em algumas outras aulas, elas ficam do lado esquerdo da tela, né? E essa ferramenta de seleção de objetos é a quarta ferramenta aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se você parar o mouse em cima da ferramenta, ele vai te mostrar um preview de como usar, tá vendo? Ó? Tem ali um desenho, uma animaçãozinha de como usar essa ferramenta. Vamos aprender a usar essa ferramenta de seleção de objetos de diversas formas. Então vamos lá. Eu vou clicar na ferramenta aqui, e aqui quando eu clico na ferramenta, ela me mostra algumas opções aqui em cima, tá? Ó, me mostra algumas opções aqui em cima, e nós vamos explorar um pouco dessas opções. Primeiramente, vamos fazer de uma forma automática. Como? Eu vou clicar aqui ó, em selecionar assunto. O Photoshop, através da inteligência artificial, ele vai entender o que tem na cena, tá? E ele vai selecionar o objeto. Dependendo da sua máquina, ele vai demorar um pouco. Então, dependendo da sua máquina, dependendo do seu computador, ele pode demorar mais ou pode demorar menos. Tenha paciência nesse momento, tá? Então, ele está aqui entendendo e você vai ver que ele vai selecionar um objeto, ele vai reconhecer o objeto na cena e vai selecionar de forma mais rápida, assim, em relação às outras ferramentas, né? Então vamos deixar aqui, como eu te falei, o tempo de resposta para isso depende muito da capacidade da sua máquina. Meu computador não é tão novo, então ele demora um pouco mais, tá? Talvez o seu seja mais rápido. E também aqui eu estou usando uma opção do Photoshop de 2020, que na versão atual tem uma função de reconhecimento da imagem. E eu não tenho como te mostrar isso aqui por causa do meu computador. Então vamos entender aqui o que ele está fazendo. Tá? Ele está pegando toda a área, ele está calculando toda a área aqui, tá? Toda a área da cena, por isso que ele demora um pouco mais. Tá? Então ó, ele já está acabando aqui, está rodando ó, esse meu cursor aqui, ele virou tipo um sinal de progresso, né? Tá vendo? Ele recortou. Ele recortou a imagem aqui, a imagem está reconhecida e ele recortou. Se eu quiser vir aqui na layer, tá vendo? Se eu der na layer aqui, tem uma layer de background, dá um Ctrl J, tá? Eu vou ocultar a layer de baixo, você vai ver que a layer está recortada aqui, tá vendo? O objeto está recortado. Então, nós fizemos aqui a opção de reconhecimento do assunto. Vamos para a imagem 2, lembrando vocês que as imagens foram retiradas aqui do site Unsplash, tá? E o link das imagens que você vai usar está na descrição aqui do vídeo, tá? Então todas as imagens que eu estou usando nesse exercício estão na descrição do vídeo. Então vamos aqui para a segunda opção. A segunda opção dessa ferramenta seria a opção de reconhecimento da imagem, mas através de uma seleção. É sempre bom que você dê uma visualização aqui, aumente um pouquinho, para que você possa entender, para que o Photoshop reconheça mais. Então eu vou clicar aqui ó, na ferramenta, vou clicar por aqui, envolver a imagem e deixo ele calculando. Ó. Enquanto no outro ele calculava a área inteira, que demorava um pouco mais, esse vai calcular só a seleção. Isso pode ser um pouco mais prático, isso pode ser um pouco mais rápido. Vai te ajudar bastante aqui na opção de quando você for selecionar a imagem, né? E como eu te falei já, o tempo de resposta para isso depende muito de como é o seu computador, qual a velocidade que ele tem e qual a capacidade que ele tem. Então é importante que você tenha uma máquina atualizada. O Photoshop, cada versão que ele sai, ele vai exigir um pouco do computador. Isso pode dificultar aí quem não tem um computador tão bom, como o meu, por exemplo, né? Não é tão atualizado assim. É que, gente, se a gente pensar bem, o computador está muito caro, né? Então não dá para ficar comprando computador assim tão atualizado, né? Então vamos lá, ele está calculando aqui. Essa imagem é uma imagem também de altíssima resolução, né? Porque ele baixou do banco de imagem. Tá vendo, gente? Ó, ele já selecionou aqui a imagem. Ó. Então a diferença dessa aqui foi que ele reconheceu a imagem. A diferença dessa aqui foi que ele reconheceu a imagem dentro de uma seleção. Também vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl J, você vai ver que ele vai duplicar a imagem selecionada, ó, e eu tenho aqui o recorte feito, tá bom? Então, duas funções aqui da ferramenta de seleção de objetos que você viu.
Vamos para a terceira. Uma grande coisa importante aqui, deixa eu voltar nessa primeira, para você entender, é o contraste da imagem. Veja como que ele reconhece o objeto, né? Ele tem aqui um objeto e ele tem um contraste. Essa imagem tem contraste? Tem, mas não tem um contraste muito grande, mas tem contraste, tá? Essa imagem aqui tem um contraste maior, porque eu tenho aqui cor verde, né? Eu tenho a cor verde, eu tenho a cor azul e tem um fundo bem clarinho, branco, quase branco, né? E aqui um cinzinha bem clarinho. Então, esse contraste facilita no reconhecimento da imagem pela ferramenta. Essa foto aqui, ó, ela tem pouco contraste. Quando tem aqui o branco, ó, o branco em relação ao vermelho tem bastante contraste. Mas vermelho em relação ao vermelho, ele tem pouco contraste. Então a ferramenta vai ter uma dificuldade um pouquinho maior em reconhecer essa imagem. Mas vamos fazer aqui o trabalho, tá? Vou selecionar a imagem aqui, ó, com a ferramenta de seleção de objeto. Vou selecionar envolver aqui e espero ele calcular. Você sabe o tempo que ele leva, né? Lembrando que essa imagem tem pouco contraste. Outra coisa importante, é bom que você amplie a imagem para que a ferramenta reconheça mais rápido, né? Você ampliar a imagem ajuda bastante também no reconhecimento. Facilita bem a ferramenta entender essa imagem para poder reconhecer. Então ele está calculando ainda, ó. Vai levar um tempinho ainda. Deixa ele calcular. E aí você vai ver que ele vai entender a ferramenta e vai selecionar. Vamos ver o resultado de seleção que esse cálculo que está fazendo vai me entregar. Dependendo do resultado, eu posso ajustar de outra forma. Vamos ver aqui, tá? Ó, gente, ele reconheceu aqui, tá vendo? Ó? Aqui embaixo ele deu uma dificuldade, mas o que eu posso fazer? Agora que vai entrar uma outra função da ferramenta. Aqui, ó. Eu vou ampliar aqui embaixo. Você vai ver o seguinte, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Eu posso clicar aqui na ferramenta e dizer o seguinte, olha, aqui eu não quero eu quero subtrair essa parte de baixo. Você vai entender o que eu estou falando. Quero subtrair a parte de baixo. Vou clicar aqui, clico na ferramenta. Outra coisa importante agora é eu poder trocar a opção retangular pela opção de laço. O retângulo ele faz uma coisa muito quadrada, né? Assim, muito retangular, muito dura, muito definida. O laço não, ele traz uma certa flexibilidade. Então eu vou dizer assim, olha, eu não quero essa parte aqui de baixo, ó. Eu não quero a parte aqui de baixo. Estou selecionando aqui para dizer para a ferramenta que eu não quero essa parte de baixo. Vamos ver o que ele vai achar. Se ele não der um resultado muito bom, a gente tem uma outra forma de fazer isso. Espera um pouquinho, está calculando. Nossa, gente, essa tosse seca me pegou. Talvez você ouça ela em outros vídeos. Peço desculpas aí por causa dessa tosse chata. Vamos esperar o cálculo aqui da ferramenta. Eu não estou fazendo edição para que você possa ver em tempo real. Porque às vezes você vê o meu, né? Se eu acelerar, você vai ver, ah, foi rápido. Não. Vamos trabalhar um pouco a realidade aqui, tá? Deixa ele calcular. Vou tomar um pouquinho d'água. E você vai ver o que ele vai fazer. Tá vendo? Ele reconheceu aqui, ele retirou, ficou ainda um resquício, mas para não demorar muito, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na ferramenta laço poligonal, vou clicar aqui que eu não quero essa opção, ó, e talvez seja mais fácil. Ó. Eu dei uma aula de seleção, exercício de seleção de objetos, eu vou deixar aqui também na descrição para você ver como entender essas funções que eu estou fazendo agora. Ó. Cliquei, ó, dá uma olhadinha, envolvi aqui, né? Dou 2 cliques para fechar. E você vai ver que eu não quero essa parte. Ele não vai selecionar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ele já limpou. E tem partes aqui, ó, que ele não pegou. Você vai ver aqui, ó. Tem partes que ele não pegou. Essa aqui, por exemplo, ó. Ele não conseguiu pegar. Aí eu pego a ferramenta aqui de laço poligonal. Aqui eu subtraí, aqui eu vou somar. Ó, vou clicar aqui, ó, aqui dentro. Estou invadindo mesmo, tá? Então a ferramenta, ela não tem uma solução completa, ainda mais dependendo da imagem aqui que tem pouco contraste, né? O tênis é vermelho e o fundo é vermelho, então ele tem um pouco de dificuldade. Ó, vou voltar aqui. Então eu estou somando seleção, como eu te falei, já dei uma aula sobre isso, está na descrição aqui.
Ó, fechei e pegou, tá vendo? Pronto, tá aqui, selecionando o objeto. Lembrando você que tem pouco contraste da imagem com fundo. Vamos essa camada aqui, vamos dar um Ctrl J, você vai ver que ele vai também recortar. Tá vendo? Se você precisar refinar, você refina, mas só para você entender o conceito, tá? Tá aqui a imagem, beleza. Vamos agora aqui a quarta opção aqui de objetos. Você vai ver que nessa quarta opção aqui, nós temos uma... Deixa eu só ajustar aqui rapidinho, peraí. Tá. A quarta opção aqui, você vai ver que essa ferramenta, esse objeto, ele tem esses espaços internos, né? E aí eu vou te dar a opção de duas formas. Selecionando com forma e reconhecimento objeto. Para você entender que, qual seria a melhor opção para você fazer. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui, ó, reconhecer o objeto. Aqui eu tenho que voltar aqui em cima para seleção nova, né? Nova seleção. Eu vou envolver aqui, ó. Não, desculpa. Eu estou usando aqui eu sem querer usei o laço poligonal. Não é bom usar isso, ferramenta laço. Eu volto aqui em cima para a opção de retângulo, vai ficar melhor. Agora ele vai ter que processar. Ó, fica melhor com o retângulo aqui, tá? Porque fica mais fácil você selecionar. Ó, nesse caso, tá? Vou selecionar aqui. Estou envolvendo, soltei, ele vai calcular para mim. E aí, como eu te falei, né? Eu vou fazer de duas formas. Selecionando, usando a ferramenta de seleção do objeto, envolvendo o objeto com uma seleção. E vou também escolher a opção de selecionar assunto. E você vai entender qual a melhor opção para fazer esse trabalho, tá? E aí, a grande sacada do Photoshop é você entender como que a ferramenta trabalha para você escolher a melhor opção. Tá? Então não existe uma opção única. Existe a melhor opção, a opção que seja mais rápida, uma opção que vai otimizar o meu trabalho, tá bom? Deixa eu aproveitar e tomar uma água de novo, essa tosse não me sai. Pronto, espera um pouquinho aqui. Ele está calculando. O ruim que não é um pouquinho, né, gente? Desculpa aí pelo tempo que leva, né? Mas a ferramenta é assim, a imagem baixa é em alta resolução, muito em alta resolução. Então é importante que você entenda que esse tempo depende da minha máquina e depende da resolução que a imagem tem. Como eu te falei, a imagem em alta resolução, né? Tá calculando aqui, ó. Deixa ele trabalhar. Não é fácil esperar um pouco, mas temos que esperar, né? Tá acabando. Deixei. Aqui, gente, ó, acabou, tá vendo? Ele não pegou as partes internas, tá vendo? Mas aí vamos fazer da seguinte forma agora. Vou dar um Ctrl D aqui. Eu vou te ensinar um truque aqui, que foge um pouco da aula, mas para que ele tenha um processamento mais rápido, né? Eu vou no menu imagem. Se a sua máquina é que nem a minha, que é um pouco lenta, vai no menu imagem, vem aqui no tamanho da imagem, e você vai ver o seguinte, ó, essa imagem, gente, ela tá com 1,80 m, é muita coisa. Vamos deixar ela aqui, por exemplo, com 20 centímetros. Ó, tá em centímetros aqui, tá? Deixar com 20 centímetros, vamos dar um OK. Você vai ver que o processamento vai ser mais rápido, tá? Porque aí a imagem ficou menor, a imagem saiu de 1,80 m para 120 centímetros, não, para 20 centímetros, né? E aqui vai ficar mais rápido o processamento, tá? Então, peraí. Agora eu vou calcular aqui, ó. Vamos de novo na ferramenta lá. Você vê que vai ser mais rápido, tá? Eu vou selecionar um assunto. Vamos ampliar um pouquinho mais. Não, tá bom aqui. Ó, selecionar o assunto, ele vai ser mais rápido agora porque eu diminui o tamanho da imagem, né? Então, diminuindo o tamanho da imagem, ele vai diminuir o tamanho do peso. Se sua máquina for lenta, eu sugiro que faça isso com todas as imagens, para que o processamento seja mais rápido. Ele vai ser muito mais rápido, porque ele não está calculando aquele peso todo que a imagem tem, né? Mesmo assim, você vê que não é tão rápido assim, né? Ele é um pouquinho mais... ele é um pouquinho pesado ainda, mas vai ser melhor do que o outro. O tempo vai ser melhor que o outro. Deixa ele calcular aqui e vamos ver se ele pega as partes internas, tá? Aproveita para tomar mais um pouquinho d'água.
Eu sugiro, gente, que você faça essa redução de imagem com todas as elas antes de você fazer esse exercício. Porque se a sua máquina for lenta, vai demorar bastante, como está demorando aqui, né? Então eu sugiro que você faça de forma mais rápida, tá? Para que você tenha um processamento melhor. Olha lá, gente, tá vendo? O reconhecer, selecionar um assunto foi melhor do que selecionar envolvendo aqui. Mas ainda assim não foi suficiente, tá vendo? Tem um probleminha aqui que ele não pegou. Ó, aqui ele pegou a parte interna e aqui ele não pegou essa parte. Então é fácil resolver isso. Ó. Vou na ferramenta aqui e digo o seguinte, ó, vou na ferramenta aqui, aqui eu quero, ó, essa parte, ele selecionou o objeto, mas essa parte aqui ele pegou. Então eu quero somar a seleção. Clica aqui, ó, somar a seleção, troca a opção pelo laço. Vou dar um zoom aqui para você ver, ó. Então ele invadiu, ele pegou essa parte, não era para pegar. Vou pegar aqui o laço, ó. O laço, eu sugiro que você segura o Shift para ele fazer assim, ó. Fazer assim, né? Deixa ele trabalhar aqui. Só um minutinho. Pera aí, só mais um minuto. Faz assim, ó, gente, ó. Envolve aqui assim, ó. Envolve assim. Você vai ver que ele vai somar a seleção, tá vendo? Ele vai somar a seleção aqui. Pera aí, só um minutinho. Vou ser sincero para você. Como ele demora um pouco o cálculo aqui, eu sugiro que você faça diferente. Vou te explicar, tá? Agora, já que eu fiz, deixa ele fazer aqui. Porque ele vai calcular de novo, aí fica um pouco lento, né? Eu vou te ensinar a fazer de uma forma mais rápida aqui, para que o processamento seja melhor. Ele resolveu, mas ó, vem por aqui, ó. Ferramenta laço poligonal, aqui você soma a seleção, e você vem aqui, ó, soma aqui a seleção, vai ser melhor, tá? Aqui eu somei seleção, ó. Ele vai somar a seleção aqui, você vai e, ó, e volta ao ponto inicial. Aqui, ó, ele pegou essa área que eu não quero. Então, ó, essa área eu não quero, ele pegou, mas eu não quero. Essa área aqui eu pegou, mas eu não quero. Eu vou clicar aqui no terceiro agora. Falar assim, olha, eu não quero isso. Tá vendo? Eu não quero isso. Vai ser melhor por aqui do que ficar calculando por lá, tá? E não quero isso aqui também, ó. Faz assim, tá vendo? Vai ser melhor do que ficar calculando, tá, gente? Pronto, ó. Resolvido o problema. Dou um Ctrl J. Você vai ver que o banco tá recortado, tá vendo? Então, foi rápido recortar aqui. E a última opção é a opção que eu vou te mostrar aqui, ó, que não dá para usar retângulo aqui. Por quê? Porque tem vários objetos, tá vendo? Então não dá para usar retângulo. Então eu vou ampliar essa imagem aqui com a visualização, tá? Eu vou selecionar só duas para você entender. Uma com muito contraste, que é essa aqui, ó, tem muito contraste, aqui tá preto, aqui tá um begezinho, e uma com pouco contraste para você entender. Venho aqui, ó, na ferramenta de seleção do objeto, vou trocar aqui pelo laço, né? E vou aqui, ó, ele não dá para fazer retângulo, porque se fizer retângulo ele vai pegar, ó, só para você entender, ó. Se eu fizer retângulo, ele vai pegar outra imagem, tá vendo? Ó? Então fica ruim. Então eu vou voltar aqui, ó, nessa ferramenta de seleção do objeto, aqui tem que ser um laço, e vou fazer assim, ó. Eu vou envolver a imagem com esse laço, tá? Como tem muito contraste entre a imagem e o fundo, você vai ver que vai ficar muito legal aqui o cálculo dessa imagem, tá? E aí eu sugiro o seguinte, gente, que você pegue essa imagem e faça um por um a seleção e separando o objeto por camada. Eu vou fazer um para você entender e depois você faça com o restante, tá? Deixa ele calcular aqui. E aí você pega objeto por objeto e faz esse tipo de seleção, tá? Deixa ele calcular. Aqui, ó. Tá vendo? Ele selecionou, dou um Ctrl J. E aí, escreve aqui o seguinte, escreve aqui, ó. Tênis 1. Tênis 1. Porque aqui, ó, eu tenho tênis 2, tá vendo? Então se eu ocultar aqui, ó, olha a seleção. Ele recortou aqui. A parte interna não recortou, depois você recorta. E vamos agora selecionar o óculos. Você vai ver que o óculos, ele tem pouco contraste, né? Vou ampliar um pouquinho aqui. Pegar a ferramenta de novo, com laço, ó. Vou selecionar aqui, tá? Para você ver. E aí volta ao ponto inicial e deixa a máquina calcular. Só tem um detalhe, tá, gente?
Cuidado para você não fazer aqui em cima. Você tem que fazer aqui embaixo, onde é a imagem original. Você tem que selecionar a partir da imagem. Se você estiver aqui na layer de cima e você fizer a seleção, vai dar erro. Então você tem que voltar aqui para o plano de fundo para que você possa fazer a seleção a partir da imagem original, né? Se estiver aqui em cima, você vai errar com certeza. Então deixa a máquina calcular aqui um pouquinho. Ele vai calcular e você vai ver que ele vai fazer uma seleção. Talvez dê algum problema, porque tem pouco contraste, né? Aqui, ó, essa cor marrom, ela é próximo da cor bege, diferente da cor preta aqui, né? Que tem um contraste bem grande. E aí você, ó, selecionou direitinho, tá vendo, gente? Que legal. Aí você vem, dá um Ctrl J, escreve aqui, ó, óculos, né? Óculos. Então, ó, se eu puder te mostrar aqui, dá uma olhadinha, ó. Vou ocultar, vou dar um Ctrl 0 aqui, ó. Então eu tenho recortado, ó, o tênis 1 e tenho recortado aqui o óculos, tá bom? Espero que você tenha entendido a ferramenta. Se você gostou, deixa um like. Se tiver dúvida, coloca aqui. Quem sabe a sua dúvida pode virar um outro vídeo. E se você gostou mesmo, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula. Valeu, obrigado!